Olá, casal. Olá, Guilherme. Que Oi, Guilherme. prazer. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. Estamos inaugurando uma live tripla, com três Pois é. participações simultâneas. Que Que maravilha. O doutor Ivan Isaac aí, ó, nos prestigiando, acabou de entrar também. Maravilha. que beleza. Boa noite, Ivanzinho. É, Boa noite, boa, Guilherme. boa noite, doutora Cristiane. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, Gostaria- Guilherme. Boa noite, doutora Andréa, nossa colega e minha esposa. Doutor Carneiro aqui também presente. Que Nosso, prazer. é, doutor Fabrício. Uma boa noite, né, ao auditório que já começa a chegar, a se fazer presente, né? Que aos colegas, aos advogados, aos magistrados, aos advogados, membros do Ministério Público, né, os servidores, os estudantes de direito, já observei vários aqui, ex-alunos, alunos também, todo o público, né? E como eu já vinha dizendo um pouquinho antes de vocês chegarem, o nosso objeto hoje da live é discutir a negociação coletiva, né? Especialmente os desafios que a negociação coletiva tem encontrado nesse cenário da pandemia que promoveu e está promovendo ainda diversas mudanças, né? No nosso modo de ser e no modo das coisas acontecerem, né? E a área trabalhista, pelo menos dentro do direito, talvez seja uma das que mais tem sofrido, né, reflexos especialmente da necessidade de isolamento social, né, que é a situação de fato que tem gerado boa parte das necessidades de previsões normativas emergenciais, de novo tratamento pelo Congresso Nacional. Então, isso tem gerado um novo cenário. E dentro da negociação coletiva, isso afetou muito, né? Isso proporciona um impacto muito grande sobre a negociação coletiva e sobre a própria representação dos sindicatos para atender às demandas que esse novo momento traz, né? Então, a ideia é essa. Fazendo uma breve apresentação, né? Doutora Cristiane, embora todos conheçam ambos, doutora Cristiane é advogada, especialista em Direito do Trabalho e Direitos Humanos, mestrando em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, professora da UXAL e presidente da Comissão de DH, de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados da Bahia, além de diretora cultural da ABAT. Doutor Marcos, por seu turno, desembargador no TRT-5, Bahia, foi procurador do Estado, tendo atuado como procurador-chefe da Procuradoria Especializada Trabalhista, uma vasta experiência em advocacia sindical, né, doutor Marcos? Professor também Quase da que a vida UFSAL, toda. é, e diretor financeiro da nossa Matra 5, nesse E momento. Guilherme, você esqueceu do título principal dele. É, aí a Se você senhora que... disser que não sabe, eu saio da live. Eu sei, eu sei qual é, Estou casado com ela. mas se eu falar isso, eu posso ficar numa situação complicada aqui dentro de casa. É. Do homem mais feliz. Você é o segundo. Ou eu deixo empatado. Então, vamos dar início à nossa discussão. E é interessante refletir inicialmente que o modelo de negociação coletiva brasileiro, em cada país, ele reflete muito o modelo de organização sindical, né? Então, até porque tem alguns estudantes, né, nos assistindo na plateia, é interessante delimitar um pouco o nosso modelo, as características específicas do nosso modelo, que isso ajuda até a compreensão do que está acontecendo agora, né, na pandemia. Então, o nosso modelo sindical, pela Constituição Federal, ele é fincado no princípio da liberdade sindical, né? A força fundamental da Constituição avança no sentido da liberdade sindical, embora existam algumas restrições que a própria Constituição estabelece, que é justamente o imperativo, ainda hoje, de unicidade sindical
e o finado financiamento compulsório. Finado não, porque a previsão em tese na Constituição ainda está lá, né? Eles esvaziaram pela reforma trabalhista no plano infralegal, mas a previsão na Constituição ainda está lá. Então, é um modelo que se estrutura nesses três pilares, né? Da liberdade sindical de um lado, da unicidade de outro, né? A impossibilidade de, numa mesma base territorial, existir mais de um sindicato, e do financiamento compulsório. E essas três medidas, de certa forma, elas estão, pelo menos as duas últimas, elas estão muito ligadas, né? Porque o financiamento compulsório, ele se justificava, vou usar o passado, ele se justificava exatamente diante do princípio da unicidade sindical e da extensão dos efeitos da norma coletiva para além dos filiados, né? Se você tem um efeito, se a norma coletiva gera efeito para além da classe de filiados e se estende a toda a categoria, inclusive a não filiada, inclusive a que não contribui com a mensalidade sindical regular, então é razoável que se estabeleça uma forma de financiamento para o modelo sindical, nesses termos, né? E por isso que é complicado, às vezes, você retirar uma perna do tripé sem mexer na outra, né? Ou sem fazer um ajuste, ou pelo menos criar um mecanismo paulatino. Essa liberdade sindical envolve as duas dimensões, né? Todos nós sabemos, a dimensão positiva e a negativa, que é tanto a positiva no sentido da criação e vinculação ao sindicato, quanto a negativa no sentido da desfiliação. E é assim que se estrutura. Uma coisa interessante, meus amigos, é que hoje está no Congresso Nacional uma PEC, a PEC 196 de 2019, do deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que ela muda completamente a estrutura desse artigo 8º, né? Ela muda a estrutura do artigo 8º e a principal nota dessa mudança é exatamente o fim da unicidade sindical. E aí faz o que talvez a reforma, a ideia da reforma trabalhista tivesse que ter tido feito naquela época. Tudo bem que era no plano infralegal e ia precisar de uma emenda constitucional, mas era mais interessante que tudo fosse articulado de uma forma única, né? Até para não gerar o sufocamento como houve das entidades sindicais. Então, falando rapidamente, porque não é o nosso foco, é só uma introdução, essa PEC, a 196, ela tem basicamente, ela provoca basicamente 8 mudanças, né? 8 mudanças ou ela repisa alguns pontos que já existem. O primeiro dessas mudanças é que garante a liberdade sindical. Não é uma mudança, na verdade, né? Ela mantém a norma como está, ela garante a liberdade sindical e veda interferência ou intervenção estatal, salvo e apenas o registro da entidade dos atos constitutivos no registro civil, mas não mais aquela necessidade de registro também perante o Ministério do Trabalho, até porque não existe mais unicidade sindical, né? Não existirá mais unicidade sindical. A segunda medida é justamente o fim da unicidade sindical, né? A terceira medida, ela mantém a ideia de categoria por setor econômico ou por atividade, né? Isso é interessante também, porque de certa forma organiza a estruturação. Ela introduz a central sindical dentro da organização sindical, como ente sindical, que até hoje ela não é, né? Nós só temos o sindicato, a federação e a confederação, né? Apesar da lei reconhecer as centrais sindicais, isso não faz com que ela esteja estruturada como entidade sindical. E passa a ser assim a partir da emenda, né? Ela mantém a estabilidade do dirigente sindical, ótimo. Ela garante a participação necessária, pelo menos no texto original, ela garante a participação necessária do sindicato na negociação coletiva e também trata do custeio da negociação coletiva, pelos eventuais beneficiários da norma. Uma sétima mudança, ela constitui um Conselho Nacional de Organização Sindical paritário, com participação de empregados e empregadores, né? Para organizar as normas gerais de eleição, mandato, regular o custeio, o financiamento. E, finalmente, ela assegura, é interessante também, ao servidor público civil, não apenas o direito à sindicalização, que ele já tem, mas também a negociação coletiva. Ele deixa claro que os sindicatos de servidores públicos podem negociar coletivamente. Isso tudo
na PEC, né? No projeto inicial. Porém, ao passar pela CCJ, né? Ou melhor, pela CCJC, né? A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi aprovado o parecer do relator, o deputado Fábio Tradi, que elimina o artigo que trata do custeio da negociação coletiva. E também o parágrafo que se refere ao tal conselho, que é o Conselho Nacional de Organização Sindical. Qual é o problema dessa eliminação, além do fato de mexer nesse conselho que parecia ser uma ideia boa? É que nesse mesmo dispositivo que é retirado, não está apenas a regra que trata do custeio da negociação coletiva, mas a própria participação obrigatória dos sindicatos na negociação coletiva. Então, a prevalecer o texto como está agora, pós-CCJC, o sindicato não teria mais um amparo constitucional para a sua participação obrigatória, necessária, os sindicatos de trabalhadores, as entidades sindicais de trabalhadores, na negociação coletiva. E isso é muito complicado, né? Imaginem uma norma coletiva sem a participação do sindicato de trabalhadores, ou a entidade sindical de trabalhadores, né? Ainda mais nesse contexto, né, que a reforma trabalhista traz essa representação de empregados, né? Essa possibilidade da Assembleia decidir sem a participação de um sindicato. Mas quero crer que isso possa se resolver ao longo da tramitação do feito, né? Que por hora está apenas ainda só passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora vai ter a comissão especial que vai tratar do mérito e talvez por alguma emenda, né, esse dispositivo, pelo menos no que se refere à participação obrigatória, deve retornar, né? Mas a reforma trabalhista ela trouxe muitas consequências para o processo de negociação sindical, a negociação coletiva e também para as entidades sindicais. Como é que vocês avaliam mais ou menos essa questão, meus caros? Então, Guilherme, você colocou aí inicialmente com a emenda constitucional, estou tentando ajeitar, porque está tendo um ventinho aqui, tá? Minha cara, esse celular cai. Então. Opa, agora foi Marcos, viu? Eu não. Então, o que ocorre? Vá, gente, aí enquanto eu falo. O meu eu já apoio na superfície aqui, já deixo. Pois é, eu achei de mexer aqui. Aí, agora eu fiquei aí quietinho. Marcos que tá perturbando aqui, não tá dando certo. Então, eu vejo da seguinte forma: a reforma trabalhista, a reforma sindical, ela se faz necessária, claro que se faz necessária, mas sempre com a ideia de aperfeiçoamento do sistema sindical. O que a gente teve com a reforma trabalhista de 2017 não me pareceu uma tentativa de aperfeiçoar o direito sindical, né? Mas me pareceu muito um fragilizar o direito sindical. Contraditória até, porque na medida em que a reforma trabalhista de 2017 veio prestigiar a autonomia privada coletiva, a ponto de dizer, olha aí, o negociado sobre o legislado, é possível negociar, não é, acima do que está previsto em lei. Então, isso é um prestígio à autonomia privada coletiva. Mas, ao mesmo tempo em que prestigiou, tirou do sindicato atuações que eram seculares, seculares para dar um ar dramático, mas atuações que já faziam parte da própria atividade, da essência do sindicato. Sim. Não é? E há exemplo, que para mim, um exemplo muito forte disso, que era uma preocupação mundial, não só uma preocupação interna, uma preocupação mundial, que é com a despedida em massa, aonde o mundo caminhava de transferir a responsabilidade no momento de uma demissão em massa, fazer com que isso fosse transferido para a decisão de grupos ou para que as empresas buscassem as entidades sindicais, as associações, no momento em que decidisse despedir em massa,
até porque isso tem efeitos econômicos, né? Não faz bem para ninguém uma despedida em massa, para a sociedade, para ninguém. Sim. Quando o mundo caminhava para isso, e aqui no Brasil já se consolidava a jurisprudência neste sentido, a reforma trabalhista de 2017 deixa isso claro, o sindicato não precisa participar disso, né? Em alguns outros pontos, como na representação de empregados na empresa, afasta a necessidade da figura do sindicato, o fim da Cria essa entidade paralela, né? Cria essa entidade Exatamente. paralela, né? A entidade paralela. O fim da ultratividade das normas coletivas também foi um grande... que era um avanço, né? De certa forma, a súmula 277, que falava da ultratividade, tinha como objetivo o estímulo à negociação coletiva de trabalho, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente enxerga é que a reforma trabalhista de 2017, a gente fala muito do direito individual, do direito processual, mas a gente esquece que a raiz do direito do trabalho é o direito coletivo, é o direito de grupo. E eu digo sempre, o direito coletivo do trabalho, ele que vai concretizar, a negociação é que vai concretizar aquilo que o artigo 7º da Constituição diz, né? Da progressão social. São direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E aí ela remete para a autonomia privada coletiva. Exato. Então, não é? Então, a gente o próprio direito do trabalho, ele surge coletivo, né? Ele surge coletivo pela, né, Revolução Industrial, todo aquele conflito. Ele começa com o direito coletivo, né? Com a conscientização coletiva. Pois é. Eu queria só fazer aqui um pequeno acréscimo, porque tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje é muito reflexo de uma realidade que já vem sendo construída muito antes até da reforma de 17. Porque a gente não pode deixar de levar em consideração como o movimento sindical, e aí posso dizer que tenho uma experiência bastante razoável, porque, deixa eu ver, quase 30 anos que eu passei de minha vida dentro do movimento sindical, seja como estagiário, seja atuando como profissional. E tudo vem numa crescente. É um projeto que é muito inteligente, diga-se de passagem, e que o que nós estamos vivenciando hoje nessa situação de pandemia já é consequência de toda essa desarticulação que se fez e que talvez o movimento sindical não tenha percebido com relação a ele. Né? Veja que nós temos hoje uma terceirização de atividade fim que maltratou demais as entidades sindicais. Pulveriza, né, a categoria. Pulveriza as categorias, né, Marcos? Eu acho, Guilherme, eu só vou pedir aqui... Dá um barulhinho aí de vento, Guilherme. Levemente. Que a gente está na varanda e aqui está um Mas verdadeiro não atrapalha, não. concerto dos ventos. Então, isso tudo faz parte de um... Dá até um tom poético, Ó, Miziara aí falando, ó, tá ventando. Aí, doutor Miziara. Dá um tom poético à live, né? O vendaval está levando todo, o vendaval está levando tudo. E o vento levou. Viu? Então, isso tudo, a gente, pelo menos eu consigo enxergar como um grande projeto que tem por objetivo o enfraquecimento das entidades coletivas, né? Então, e a gente está sofrendo hoje todas essas dificuldades porque o movimento sindical foi duramente atingido. Com todo... E não é num passado distante, não. É num passado recente. De 3 anos para cá, tem sido feita uma desarticulação do movimento sindical. E aí vem a minha incompreensão. O movimento sindical não percebeu, não se deu conta. Rapidinho, Guilherme Ney tá mandando fechar a janela, viu?
Pior que está fechada, meu Deus. Então, o movimento sindical não se deu conta do que estava acontecendo e as reformas foram acontecendo, foram se sucedendo, terceirização, depois veio a reforma trabalhista. Se você me perguntar assim, essa questão da contribuição sindical, eu daria aqui a você a opinião, eu acho que se a Constituição nos garante um ambiente de liberdade sindical, ela é incompatível. Sim. Né? Então, mas ela não poderia ter sido extinta ou tornada facultativa da forma como foi. Exatamente. De uma forma abrupta, né? Exato. Tudo exige uma transição. Deveria ter sido feito com as entidades sindicais uma transição. Não sei de que maneira, mas talvez assim, esse ano você recebe integral, o ano que vem 50% e tal, e depois a gente não vai mais, vocês não vão mais contar com essa receita. Isso porque pegou muito sindicato desprevenido. E eu trabalhei no sindicato bancários durante quase 2 décadas e sei das dificuldades que eles passaram a enfrentar. E é um sindicato forte, né? É um sindicato forte. E é um sindicato forte. Que a contribuição sindical é importante, mas eles têm um índice de sindicalização que é muito alto, alguma coisa em torno de 70% a 75%. É muito alto. Da categoria é muito alto. A média é 30%. Não é? Pois a média é 30%. Então, tudo isso que a gente está vivenciando hoje, essas dificuldades que a gente está vendo dos sindicatos, às vezes a gente critica e diz assim, poxa, agora na época da pandemia o sindicato perdeu a oportunidade de ser o grande protagonista. Mas é porque todos estão desarticulados. Né? Há uma dificuldade de uma articulação maior do movimento sindical. Além de já ter sido demonizado durante muitos anos, né? As pessoas têm, às vezes, uma impressão equivocada daquele sindicalista. Além disso, toda a legislação vem numa postura contrária às entidades sindicais. Então, eles vão precisar se reinventar. Né? Se você me perguntar se você é contra a contribuição sindical, eu sou contra a obrigatoriedade dela. Entende? Porque eu acho que o sindicato ele tem que ter meios e tem que mostrar à categoria que a forma de atuação dele depende também da contribuição daqueles que ele representa. Mas para se fazer isso é preciso fazer um esforço muito grande. E o sindicato, alguns, não estou dizendo todos, mas alguns sindicatos podiam viver naquela zona de conforto. Eu tenho aqui uma fonte dessa de receita, vou viver aqui com uma certa tranquilidade. Mas no momento que perdeu, atingiu a todos. Né? E também, se você me perguntar o que eu acho desse fim do princípio da unicidade sindical, eu nunca fui contra. Até porque a unicidade sindical é uma contrariedade a uma liberdade sindical. Né? Se você vive num ambiente de liberdade sindical, como eu sou obrigado a alguma coisa? Então, eu sempre preguei o seguinte, eu sempre defendi a pluralidade sindical para que a gente alcance não a unicidade, mas que a gente alcance a unidade. Isso. Ou seja, vários sindicatos. Pela concorrência, né? Exatamente. E isso serve, vamos dizer assim, se a gente pudesse comparar, fazer uma analogia, é a lei de mercado. Sim. Né? Mas é exatamente a lei de mercado. Aquele que melhor atua vai ser o escolhido pela categoria, porque eu acho meio que, vamos dizer assim, incoerente a categoria não ter a capacidade de enxergar qual o sindicato que melhor representa os interesses dele. Né? E isso criar também uma cultura da sindicalização, nós precisamos criar a cultura de se prestigiar as entidades coletivas. Mas isso em todos os graus, sabe, Guilherme? Um diretório de estudante, os estudantes, eles não têm essa cultura. Acho que é uma conscientização coletiva, né? A gente ainda está muito distante de uma verdadeira e real conscientização coletiva. Resgatar a ideia de consciência de classe, né? Da origem. Isso.
A gente ensina direito coletivo do trabalho e a gente faz um trabalho, Guilherme, na segunda unidade, que é a divisão em grupo da turma, e cada grupo vai estudar um sindicato. Um Legal. sindicato aqui em Salvador, e vai no local, ver a estrutura do sindicato, estudar o estatuto do sindicato, entrevistar o dirigente sindical, entrevistar um advogado, uma advogada de sindicato. E em todos os trabalhos, a gente sempre tem algum aluno para dizer, ou aluna para dizer que se surpreendeu, que não imaginava que sindicato tinha aquela estrutura, que o sindicato trabalhava daquele jeito. Olha, eu digo que 80% se surpreende. E a gente quebra um preconceito, a gente traz, com esse simples trabalho, traz um outro olhar para o direito sindical. É algo impressionante, não é, Gugel? É incrível. Quando eles fazem a apresentação do trabalho em sala de aula, às vezes levam o dirigente sindical para conversar, e eles gostam de conversar, né? De falar, e é muito importante esse momento. E essa experiência, a maioria diz foi uma experiência incrível. E direito sindical é isso, né? Direito sindical você tem que viver. É a Exato. prática, né? É o fazer nascer, é a luta, é o direito do trabalho na sua experiência viva mesmo. Então, ele estava tão esquecido, eu acho que neste momento em que vieram essas medidas provisórias, em que o direito do trabalho ficou no centro do debate, foi o que a gente assistiu agora no mundo, né? Se percebeu a importância do trabalho no mundo, né? Nós voltamos os olhos para essa relação, dando a devida importância, a importância que ela merece, num momento desse de crise. E aí, entendo eu que a negociação coletiva do trabalho, ela aparece como um dos instrumentos aí mais importantes, eficazes que a gente tem, principalmente para o momento de crise. Principalmente para esse momento que Para estamos vivendo. acomodar as tensões a partir de um sentido de coletividade, né? Isso. Independente das E evitar. individualidades. A gente pensa muito na negociação como um meio de solução do conflito. Eu acho que a gente tem que começar a tratar a negociação como um meio de evitar conflito. Ela é, antes de tudo, um instrumento para evitar o conflito. Até porque uma das suas grandes funções é a da pacificação social. A cada conflito de classe que for resolvido ou for evitado por uma negociação coletiva, é um problema menos para a sociedade, não é? É uma paz que é devolvida à sociedade. Acho que a gente tem que ter esse olhar realmente, a conscientização coletiva e a percepção que o direito do trabalho ele tem um efeito na sociedade, um efeito direto na sociedade e na economia. Não é um problema só entre trabalhador e empregador, né? Essa visão individualista, ela passou. Vamos ter esse olhar. Eu acho que esse olhar De um começa ponto de com vista, de um ponto de vista macroeconômico, se você proporciona uma queda abrupta ou simplesmente retira a renda da classe trabalhadora como um todo, eu estou falando isso no panorama geral, né? No todo. É óbvio que você vai acarretar com isso uma depressão na economia, né? Porque você diminui naturalmente o consumo. A gente ainda não está naquele modelo ideal de Harari, que ele diz que no futuro o capital não vai mais depender do trabalho, né? Porque as transações vão ocorrer diretamente entre as empresas e elas por si só vão conseguir levar adiante a economia. Mas eu acho que a gente não está ainda nesse patamar Muito de longe. evolução, não. E é super complicado você exigir até uma representatividade maior do sindicato, e aí a gente volta à questão do financiamento e da unicidade, quando você deixa o trabalhador, o integrante da categoria, numa situação muito cômoda, né? Porque ele não precisa se filiar ao sindicato, ele não precisa contribuir para com o sindicato, mas ele vai ser beneficiário de todo o trabalho que o sindicato vier a desempenhar, né? Então, do jeito que está a coisa,
é muito difícil realmente você ter uma representação efetiva do sindicato em relação à sua categoria, né? Numa situação como essa. Na verdade, o sistema, do jeito que ele está agora, ele está todo errado, né? Ele tende a enfraquecer cada vez mais e diminuir essa efetiva possibilidade de participação do sindicato para resolver exatamente esses problemas, né? Parece que tudo foi planejado com um determinado sentido, mas chegou a pandemia no meio e exigiu que algo fosse feito. Né? E aí se caminha para essa ideia de você superlativar ou dar uma preponderância maior aos acordos individuais, que, ok, você pode até imaginar como a maioria do Supremo entende, que é um momento excepcional, que precisa ser resolvido dessa forma, que não há outro jeito. Mas será mesmo? Será mesmo que não havia outra forma de a gente chegar nessa solução? Né? Será que os sindicatos não poderiam, não podem se modernizar? Será que nós não temos experiências positivas de sindicatos que estão bem operantes nesse momento? Não é isso? Eu acho que mostra um pouco de uma incapacidade de trazer mecanismos mais, vamos dizer, mecanismos que realmente tornem efetivos o que a gente já tem. A gente já tem métodos de flexibilização na própria Constituição Federal. Quando a Constituição Federal permite, no artigo 7º, inciso 6º, reduzir salário por meio de negociação coletiva, ela trouxe um passo largo de flexibilização das relações de trabalho neste momento. E há uma incapacidade de compreender que a gente já tem esses mecanismos, a gente precisa saber utilizar. A negociação coletiva sempre esteve aí. E o legislador, o constituinte, no momento que permitiu essa redução por meio de negociação, já foi pensando nesses momentos que nós estamos vivendo agora, de dificuldade, de crise, não é? Entendo, sim, eu acho que os sindicatos o movimento sindical deve fazer sua meia-culpa como um todo, porque a gente teve, sim, sucesso aí em diversos sindicatos. Ney, acho que está aí ainda na live, é um advogado de sindicato reconhecidíssimo, e ele foi um dos tem grandes experiências agora na pandemia com a negociação coletiva, como se teve nos comerciários, como se teve na construção civil, não é? Tivemos sindicatos, sim, impulsionando e percebendo o seu real papel. Mas entendo eu que não deveria ter chegado aonde chegou. Que os sindicatos entendam a sua real importância agora, a negociação coletiva de trabalho, não só para os trabalhadores, para os empregadores também. Porque se tivesse dado o seu passo à frente, a gente não teria chegado à medida provisória 936 e causado uma polêmica tal que eu acho que essa discussão no Supremo Tribunal Federal acho que foi um dos temas mais polêmicos que nós tivemos no STF. Sim, sim. Na atualidade, que foi exatamente. E é interessante, né, que essas coisas são curiosas, né, dessa normatização emergencial. Por um lado, se dá uma primazia exagerada, né, com toda a vênia, ao acordo individual. Ótimo. Mas a própria 936, por exemplo, no artigo 17, ela cria mecanismos que poderiam acelerar o próprio processo de negociação coletiva. Ela, lá no 17, ela diz que os meios eletrônicos são válidos para convocação, para deliberação, para decisão, para formalização, para publicidade das normas coletivas. Ela reduz os prazos da CLT nesse particular pela metade. Ou seja, ela é meio estranha, né? Porque ela cria mecanismos que tendem a essa facilitação do processo, mas, ao mesmo tempo, ela retira e diz, não, mas vocês podem fazer também por acordo individual, né? É muito complexo isso. E outra coisa interessantíssima é aquele estabelecimento de 3 camadas, né? De destinatários da norma, né? Então, se você ganha um salário igual ou inferior, por exemplo, a R$ 3.135, aí, ok, você pode fazer também por acordo individual.
Se você tem portador de um diploma de nível superior e percebe um salário mensal igual, superior 2 vezes o limite lá do regime geral da Previdência Social, o teto, tudo bem. Agora, se você estiver na faixa intermediária, não. Aí, aí só por 3 negociação mil. coletiva. É um negócio completamente inexplicável, né? É É, inexplicável isso. A não ser que seja por uma questão matemática e 3.135. estatística, né? Sabe o que eu acho que pode ter sido? A questão porque o cálculo é feito em cima do valor do seguro-desemprego. Da parcela do seguro-desemprego. Uhum. Então, entre 3.135 e até 12.200, prejuízo seria grande. Tá? Sim, Aí eu acho que acima de 12.200 também tem que ser feito por meio de negociação coletiva de trabalho. isso. Né? Salvo Apenas. se a redução for de 25%. Acredito que tenha sido nesses termos. Mas, como eu havia dito, a gente podia ter, o direito coletivo do trabalho podia, nesse momento, ter demonstrado realmente a sua grande importância e a negociação coletiva mais ainda. Eu sou suspeita para falar, porque eu tenho uma paixão muito grande por negociação coletiva de trabalho. Venho estudando há um tempo a negociação coletiva. E posso lhe dizer, né, que esse é um instrumento que a gente, infelizmente, né, se espalhou a ideia de que o direito do trabalho só existe no Brasil, né? E aí eu sempre pergunto, se existe só no Brasil, como é que tem a Organização Internacional do Trabalho e tantas Pois é, convenções internacionais? E a pois é. negociação coletiva é uma delas, né? Com convenções internacionais tentando estimular a negociação no mundo inteiro, através daqueles estados partes. Eu acho que essa é uma discussão, Guilherme, que o direito sindical tem isso. Ou me ame ou me odeie, né? Ou ama ou odeia. Não tem meio Exatamente. termo. Né? É, Não é como o direito penal, você ama, o direito individual ao trabalho, você ama. O direito coletivo, ou você ama ou você odeia. Não tem a paquera, não. é. Eu tenho até uma boa notícia, eu acho que vocês talvez tenham acompanhado, é que a sessão foi agora à tarde, né? E no Senado, lá na deliberação do Pleno sobre a medida provisória 936, caíram todos os jabutis que foram enxertados ao longo da tramitação do projeto de conversão em lei da medida provisória 936. Todos. Ou seja, resgatou-se apenas o texto original da 936 com as questões objeto de crítica, mas que já foram efetivamente analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos em sede cautelar. Agora, uma coisa importante, meus amigos, é que, pelo menos, ao reconhecer a validade da possibilidade de negociação no âmbito individual para essas questões disciplinadas nas medidas provisórias 927 e 936, o Supremo Tribunal Federal, pelo menos isso se depreende dos votos, né, dos ministros, que votaram a favor do reconhecimento da constitucionalidade dessa possibilidade. Mas eles deixaram algumas balizas interessantes ao longo da decisão, que podem servir também a rácio, né, como um futuro orientador até da própria produção normativa ou, eventualmente, da nossa atividade jurisdicional, na avaliação incidental da constitucionalidade de outras medidas que possam vir a existir com a mesma, digamos assim, com a mesma pegada, né, de valorização do acordo individual. Então, eles disseram o seguinte, olha, a avaliação aqui está sendo feita em caráter excepcional, né? O Supremo Tribunal Federal, no geral, ele tem uma postura muito restritiva ao reconhecimento da inconstitucionalidade em sede de medida provisória, né? Porque ele entende que ele está entrando na esfera dos demais poderes, do poder executivo em relação à produção da norma, do poder legislativo, que ainda vai ter a sua oportunidade de apreciar. Então, como eles se entendem numa condição mais afastada nesse particular, então, eles apenas reconhecem inconstitucionalidade se ela ocorrer de forma frontal, de forma direta.
É por isso que eles têm muita resistência em reconhecer a inconstitucionalidade de uma medida provisória por violação, por exemplo, de princípios, né? Então, isso é um primeiro ponto, né? É um primeiro ponto. Um segundo ponto é que eles reconhecem que essa medida provisória ela tem duas características muito específicas e que diferenciam de outras normas que possam vir eventualmente trazer uma previsão de acordo individual para a substituição da negociação coletiva. Primeiro é o caráter emergencial, né? Por ser um estado de calamidade pública, né? E a emergência surge exatamente do que eles entendem, né, como a necessidade de preservação dos empregos, e que é também, né? A questão da preservação dos empregos passa, lógico, pela raiz de ambas as medidas provisórias. E uma outra característica é a precariedade, ou seja, aquela interpretação, aquele sistema de normas e a interpretação em torno deles funciona enquanto durar a calamidade, né? O que sinaliza que eles tendem a não repetir esse raciocínio para o futuro, uma vez superado o estado de calamidade. Então, isso, de alguma forma, dá uma certa tranquilidade, né? Alguma tranquilidade em relação à possibilidade de o executivo ou o legislativo adiante tentarem tornar ordinário o que é extraordinário, né? Normalizar essas regras que vêm exatamente diante de uma situação estritamente excepcional, né? Isso, pelo menos, a gente já tem alguma garantia, né, em relação a essa matéria. Repare, Guilherme, eu compreendo a situação de anormalidade que nós estamos vivendo. Eu compreendo a boa vontade que as pessoas têm que ter, mas eu, honestamente, eu não consigo compreender como o Supremo Tribunal Federal, que na minha visão é o guardião da Constituição Federal, admite uma violação clara a um dispositivo dela. Então, eu sei da excepcionalidade, eu sei de tudo, mas isso, o meu receio é a subjetividade. O que justifica o Supremo, vamos dizer assim, subscrever uma violação à Constituição? Eu tenho uma limitação muito grande para entender como isso é possível. Porque se ele atua como guardião da Constituição, ele não poderia, de forma alguma, ainda mais quando está sendo violado, é um dispositivo da Constituição. Para mim, a violação ali foi direta. Nós não estamos falando de princípio. Nós não estamos falando de princípio, nós estamos falando de dispositivo da Constituição. Então, isso, para mim, me traz uma insegurança muito grande. Porque nós estamos vivendo uma situação de calamidade inquestionável. É uma situação de excepcionalidade inquestionável. Mas nada para mim justifica você violar o texto da Constituição. E para mim se torna mais importante quando você tem a complacência do Supremo Tribunal Federal. Então, muitos acordos individuais já tinham sido firmados. Salvo engano, na época que o Supremo se posicionou, já tinham mais de 1 milhão de acordos. Para mim, nada disso justifica. Nada justifica você violar a Constituição. Então, acho um risco muito grande, porque, como se diz, né, onde passa um boi, passa uma boiada. Então, eu fico com receio, ainda mais, nós vivemos num país que ainda é muito novo, uma democracia muito frágil, muito recente, para se fazer uma concessão de uma ordem dessa. Eu respeito a decisão do Supremo, e, como eu te disse, eu compreendo as razões que o Supremo usou para decidir. Não é uma decisão desarrazoada,
Mas, para mim, no meu sentimento, nada justifica uma violação à Constituição. Nada. E é como a doutora Cristiane disse há pouco, né? É exatamente nesses momentos de crise que a gente tem que se agarrar à Constituição e à própria norma coletiva como esse colchão, né, de contenção das tensões sociais. Eles utilizaram alguns argumentos, né, e nós acompanhamos tudo isso, que claro que a gente está fazendo aqui uma avaliação acadêmica, né, uma crítica Sim. acadêmica, né? Nós dois estamos fazendo uma crítica acadêmica, a doutora Cristiane também. Embora a doutora Cristiane não tenha a vedação que nós temos, mas... Mas tem um argumento especificamente que eu achei ele interessante, não que eu concorde com ele, mas que é uma construção que me provocou algumas reflexões. Até agora eu ainda não assimilei, não, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Entre outros argumentos, eles dizem o seguinte: é possível afastar a necessidade de uma norma coletiva nesse caso, porque, na verdade, a rigor não há conflito coletivo, porque há, na verdade, uma convergência de interesses né, de ambas as categorias em prol da manutenção do emprego. Esse foi o argumento. Né? E é meio complicado, né? Já haviam sido feitos mais de 1 milhão de acordos. Isso. Seria complicado, seria o caos. Isso. O caos total. Mas a tese sustentada é que não existe conflito coletivo. Não existe conflito coletivo. Logo, é desnecessária a norma coletiva. E é meio complicado, né? Porque se você considerar assim que a convergência de interesse em prol da manutenção do emprego de um lado e do outro, e por isso é que dizem não há conflito coletivo, na verdade não há conflito nenhum em quase momento nenhum, né? Das relações de emprego. Porque, com toda certeza, a manutenção do emprego é o desejo de quase todos os trabalhadores. Né? Sempre. Com exceção, talvez, de um caso de rescisão indireta, que é uma exceção, né, que a gente vê muito pouco isso na prática, proporcionalmente. Mas, no geral, manter o emprego é o interesse de todos. Né? Então, se a gente parte, seja ele coletivo, seja ele até mesmo individual, Sim, né? Tudo se justifica pela manutenção do emprego. Claro que aí há a condicionante de que tem a excepcionalidade, né? A economia poderia quebrar, enfim, tem todas essas características que são acopladas a esse discurso. Mas esse argumento específico, ele não... Eu não consegui ainda assimilar ele tranquilamente, digamos assim. Ô, Guilherme, permita eu fazer aqui, que eu estou vendo tanto registro e tanta perguntinha aqui. Tem a de Jefferson, eu acho que já passei até alguns. Foi até Ney falou aqui que a lei sindical, a legislação sindical se tornou um Frankenstein. E Jefferson diz, mas será que além das mudanças por que passa o modelo de produção e o regime de acumulação capitalista, por que passa o mundo, desindustrialização do Brasil não tem um papel importante neste quadro? Acho que o Marcos está doido para falar disso. A gente vai mudar E olha, uma aluna deu testemunho aqui, viu? Disse que fez esse, tá vendo? Sou aluna de Marcos e adorei esse trabalho que Cris acabou de citar. O que eu disse dessa experiência dessa juventude com o trabalho dos sindicatos, não é? Conhecer mais a valorização do direito coletivo. Beleza, isso é muito legal. Eu gostaria também de saudar, lógico, passa muita gente, né? Os nomes aqui é difícil a gente falar ao tempo. Eu vou falar alguns, mas sabendo que eu vou estar cometendo algumas faltas. Gostaria de saudar a doutora Viviane Leite, né? Nossa diretora de Assuntos Legislativos da Ana Mata, presente. A acadêmico Antônio Aguiar, lá da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. A doutora Paula Pires, doutor Ney, né? Que vocês já mencionaram. Diversos alunos também presentes. Bacana, bacana. Muita gente aí participando da nossa live. Que maravilha.
Mas é isso. Eu acho que esse modelo, ele tende ele precisa de passar por um processo de aprimoramento, mas acho que as bases eleitas até agora para fazer esse aprimoramento não foram as mais adequadas. E essa crise que nós estamos enfrentando nesse momento é uma decorrência exatamente dessas circunstâncias, né? Desse assodamento, digamos assim, dessa falta de estruturação estratégica da ativação de um processo de reforma sindical, né? Não tenho dúvida, Guilherme. É o que eu falei no início. Sempre apoiei e acho que é urgente, era urgente a reforma trabalhista, mas não esta, não isto que se foi feito, né? Dentro de todo eu percebo que a reforma trabalhista veio logo depois de um processo de impeachment, né? Ou seja, o país vivendo vamos dizer, um colapso, né? Em colapso, e vem uma reforma onde não se houve a discussão com o movimento social, com as lideranças das classes, não só trabalhadora, das classes, das categorias profissionais, econômicas, enfim, não houve o diálogo, né? Uma reforma que foi votada no turno noturno, sem a possibilidade de entrada dos movimentos sociais, dos segmentos sociais na votação. Então, ela veio de uma forma assodada e com prejuízos não só para a classe trabalhadora, mas também para a classe empregadora, porque a insegurança que ela trouxe não deixou de trazer insegurança. Né? Uma reforma que não foi, que não se preocupou em aperfeiçoar realmente, ela trouxe insegurança, a insegurança jurídica. Então, verdade, você tem situações ali que você diz assim, não faça, porque isso pode dar... Porque se você for perceber, os princípios, o princípio da condição mais benéfica está no artigo 468 da CLT, o princípio da primazia da realidade está lá arrumadinho no artigo 442 da CLT, o princípio da indúbio pro operário, da indisponibilidade do direito do trabalho, está no artigo 9º da CLT. Então, os princípios raízes a gente encontra ainda ali na CLT, e aí você vem com uma reforma, né, pontual, isso traz uma insegurança não é só para a classe trabalhadora o prejuízo, é para a empregadora, porque eu tenho certeza que numa consultoria responsável você não vai mandar o empregador mergulhar ali em determinados artigos isolados. Né? A figura do hipersuficiente, quanta discussão que existe em torno disso, né? Se é tratamento isonômico, se existe, se não é essa. Então, há muita coisa aí pela frente que a gente vai encontrar. O direito do trabalho está muito próximo do direito constitucional hoje. Estou vendo aqui uma contribuição do Dr. Jefferson, nosso desembargador e diretor da Escola Judicial. Ele está dizendo aqui, vice-presidente, que a superação do modelo que gerou nosso sindicalismo é uma das origens da desarticulação que presenciamos. Isso é interessante, por exemplo, projetando mais para o futuro ainda, né? Além do modelo fordista. Se você pegar, por exemplo, se vocês pegarem, por exemplo, os trabalhadores dessas plataformas virtuais, que é algo super pulverizado, né? Que até a própria noção de territorialidade se perde, muitas vezes, né? Imaginem que não apenas trabalhadores que fazem serviço presencial direto existem, mas existem aqueles que trabalham meramente de forma remota e que podem estar em qualquer lugar do país ou do mundo, quiçá, né? Então, como estabelecer limites para as categorias de representação num cenário novo, tão disperso, tão impactado também, né? Eu acho que tudo isso contribui também, corrobora, como o nosso desembargador disse, em favor também dessa desarticulação, né? Mais um elemento que se agrega a todo esse cenário caótico aí desses últimos anos, né? Desses últimos anos, digamos assim. Meus amigos, só sem querer atalhar,
mas a nossa conversa foi fluindo. A doutora Tereza Narras aqui presente também, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, minha confreira. A conversa foi fluindo naturalmente e estamos a poucos minutos da implacável foice do Instagram que Eu estava vendo corta ali, eu disse, as conversas em meio às nossas divagações. Então, dizendo isso, eu vou passar já, né, a palavra para vocês fazerem algumas considerações finais antes que o Instagram nos elimine esse convívio virtual desse momento. Guilherme, obrigada. É sempre bom conversar com você. É uma grande honra e uma alegria ver tanta gente boa aí. Não vou dizer nomes, porque senão eu também me perco, mas não posso deixar de mandar um beijo para minha linda Viviane Leite aí. E obrigada a todos vocês. É sempre um prazer falar de direito do trabalho, mais ainda direito coletivo do trabalho. Esse é o momento da gente pensar realmente como um dos maiores direitos sociais que nós temos, né? Eu também quero agradecer, Guilherme, uma oportunidade de estar aqui. Não tenho muita experiência nessa história de live, minha intimidade com a tecnologia ela é muito limitada. Que nada! Ela é a minha assessora para essa coisa de tecnologia. Eu sou a TI dele, veja como ele está bem assessorado. Eu não entendo muito, não, mas a gente, nesse período de pandemia, a gente tem que procurar se reinventar. E como também o nosso movimento sindical precisa se reinventar, precisa descobrir as saídas, precisa ser mais unido, o movimento sindical precisa estar mais próximo entre as entidades, entre todos, e construir um novo modelo. E essa é a esperança que a gente tem, que passada toda essa situação anormal, excepcional, e que a gente consiga encontrar um caminho para fazer com que o movimento sindical seja mais atuante e que a gente consiga viver numa sociedade que seja mais justa e com mais paz. Então, é isso que a gente deseja. Eu, da minha parte, adorei a nossa conversa, aprendi muito com vocês, são duas pessoas que eu admiro muito, né? Cada um em sua área. E eu acho que nós três compartilhamos um gosto comum, que é o direito coletivo do trabalho, né? Nós temos uma especial predileção pelo ramo do direito coletivo do trabalho. Né? Nesse sentido, foi uma experiência muito legal. Então, dito isso, vou finalizar e espero que a gente tenha outras oportunidades virtuais ou presenciais de nos encontrarmos novamente. Agradeço também a todo o nosso auditório virtual e desejo uma boa noite a todos. Ok? Valeu, gente.